Entrei. Boa noite, pessoal. Eu não tô falando nada, não, eu tô chamando o convidado. Bom, agora sim. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? Já mandei o convite para o nosso convidado de hoje. Já está entrando, porque ele é super pontual. Olá! Tudo bem? Oi, tudo bem? Tá me escutando? Tô perfeitamente. Vocês estão ouvindo perfeitamente, gente? Então, vou deixar o meu convidado se apresentar, tá, Ricardo? Para o pessoal de Tá casa. bom. Acho que todos já te conhecem, que eu fiquei a semana inteira, mas vamos lá. Então, pessoal, meu nome é Ricardo, sou nutricionista, trabalho no município de Macaé e no município de Carapebus e atendo no consultório. Estou assim porque eu estou terminando o atendimento do consultório hoje e aí estamos prosseguindo com a live. Queria primeiro, né, agradecer a Luciana pela oportunidade e dizer que estamos aqui para conversar, né? Isso. Trata-se não de uma palestra, mas trata-se de uma conversa a respeito das nossas vivências com a questão nutricional, com os usuários é, 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 que a gente faz o atendimento de home care e no próprio consultório. Então, eu vou iniciar a live, Ricardo. Na semana passada eu recebi o Rufino, né, o José Uhum, Carlos, e conheço. está- estávamos conversando a respeito da lesão por pressão. E assim, aí Uhum. sempre bate muito na tecla da nutrição, né? Todos os cuidados, mais a nutrição. Falei, segundo tem que ser o Ricardo para poder, até porque você deu todo o suporte para o João Vitor desde a primeira internação, né? Então, assim, na primeira internação você já conheceu o quadro do João, já conheceu a lesão do João e já iniciou ali, né, a melhor alimentação, e é isso, eu quero que você passe para a gente um pouquinho do. Não precisa ser do quadro do João, mas pode ser de uma forma geral, de quando você pega um paciente que já tem uma lesão, como o João já tinha, né? Algumas dicas. Então, gente, qualquer lesão, né, por pressão, ela leva a um estresse metabólico naquela região, e o estresse metabólico da lesão por pressão, ele por si só já é um indicador de futura desnutrição ou de uma desnutrição já iniciada. Sobre esse aspecto, a gente precisa imediatamente verificar o estado nutricional do doente, com peso, com as medidas de gordura, como que está o processo metabólico dele, e em cima disso a gente traçar uma conduta nutricional. Normalmente, né, são dietas que precisam de apoio de suplementação. A gente, na maioria das vezes, não consegue fazer somente a dieta. É claro que a base é a dieta organizada. Aquele paciente que pode fazer via oral, organizar a via oral como base e fazer as complementações. Naquele paciente que não pode usar a via oral, né, que a gente usa via por sonda ou por gastrostomia, a gente escolheu o melhor nutriente. Esse nutriente ele deve ser, a princípio, já hipercalórico, que a gente já identifica que esse paciente é um paciente hipercatabólico, quer dizer, ele gasta muita caloria no processo de inflamação e de recuperação dos tecidos. Já é.
A partir do momento que você trata uma dieta que é hipercalórica, a gente vai pensar na proteína, né? Então, aumentar a proteína e a gente fica, às vezes, muitas vezes, em briga com as questões do convênio, justamente porque o que a literatura programa de quantidade de proteína por quilo de peso, às vezes o paciente não aceita, né? Precisa de mais um pouquinho. É a vivência, a experiência com aquele paciente, com aquele quadro, que vai dizendo exatamente a quantidade de proteína que você precisa suplementar naquele usuário. Então, Teve a... oi, pode Não, falar. teve uma pergunta. Mesmo internado, gasta muitas calorias? Sim, né? Principalmente internada. Já é gasto. Eu não estou vendo as Ah, perguntas, tá? tá. Mas aí quando eu levantar o dedinho, só aí a Tá, gente tá. conclui. Então, mesmo internado, o gasto, o consumo calórico é maior. Principalmente quando o doente está internado, ele já tem consigo que a lesão por pressão é causada por estar acamado por um determinado tempo, fazer pressão naquele determinado local por um longo tempo. Na sua maioria das vezes, são pessoas que já têm quadros de infecção ou quadros hipercatabólicos já anteriores, já tem por sua natureza. A internação em si já é um estado hipercatabólico, já é um estado que necessita de dieta hipercalórica na maioria das vezes, entendeu? Sim. Também tem, eu acho assim, no hospital, né, eu acompanhei um pouco o processo. Um paciente como o João, ele fica em bomba difusora, né? E aí é determinado, né? No caso, o nutricionista determina a quantidade de ml hora. E assim, uma das coisas que eu observei é que precisa, né, toda hora estar desligando para movimentar o paciente, né? Aí eu acho que acaba dando uma segurada também e acho que traz um pouquinho, né, dessa resistência em ganho de peso, né? O paciente, foi a impressão que eu tive num período de hospital, assim. Por esses pacientes, por usarem uma quantidade grande de medicamento, uma quantidade grande de antibiótico e às vezes uma quantidade grande de substâncias que a gente chama de vasoativas, esses pacientes têm uma tendência a ter uma êxtase gástrica. O que é isso? O alimento, a dieta, ela fica mais tempo no estômago. O esvaziamento gástrico não é igual ao nosso. Então, o que acontece? A maioria das vezes, os maiores problemas que a gente tem de evolução de volume de dieta está relacionado ao resíduo gástrico desse paciente, que é por causa desse amontoado de medicação, acaba fazendo com que o resíduo aumente e a gente não consegue atingir o que é pleno, né? No HPM e na maioria dos hospitais, o cálculo é feito para 20 horas. Sempre o volume que você precisa fazer é calculado para 20 horas, para que fique 4 horas para fisioterapia, banho, tomografia, raio-x e outros procedimentos que Troca de normalmente, fralda. né, troca de fralda, que esses pacientes precisam, né? Então, a gente sempre faz o cálculo para 20 para ter essas 4 horas de intervalo e a gente conseguir atingir a meta calórica e proteica daquele doente. Quando a gente traça a meta calórica e proteica, a gente nunca atinge no primeiro dia, nem no segundo dia. A meta é atingir lá para o quinto, sexto dia, né? Mas se houver intercorrência, né, alguma outra coisa, um resíduo alto, uma diarreia muito, muito forte, às vezes acontece disso ficar mais lento para a gente conseguir atingir a necessidade calórica e proteica do usuário, do paciente. Hoje eu recebi também uma pergunta, né, em relação. Isso a gente está fazendo uma passada breve em relação ao hospital, depois a gente vem para o dia a Uhum, dia. uhum, Em relação à quantidade de água que normalmente um paciente costuma ingerir dentro do hospital, né? Pacientes uhum. do nível do João, que é um paciente de GTT. Eu não sei, não soube responder. Deixei para você, ficou anotadinho. Então, esse cálculo a gente faz com o peso teórico do paciente.
Então, normalmente a gente calcula a quantidade de água por a quantidade total de água, pegando o peso da pessoa e multiplicando por 30 ml. Então, é o peso vezes 30 é a quantidade que você precisa dar de água em média. Nem sempre você consegue atingir isso pela via oral, ou pela gastrostomia, ou pela sonda. E aí, quando não consegue isso no hospital, a gente faz, completa com a hidratação venosa. E aí precisa fazer hidratação venosa mesmo. Em casa, normalmente isso é mais fácil de atingir, porque ele já está sem aquele monte de droga, de medicamento que é necessário, mas que acaba, de alguma forma, diminuindo, aumentando as chances dele fazer resíduo, de não conseguir a proposta de volume que precisa para o dia. Então, tem mais uma pergunta aqui. O nutricionista que atende acamados, ele faz uma especialização à parte ou não? Não, normalmente o nutricionista ele é formado, quando ele é formado ele é capaz de realizar as atividades, mas existe uma especialização em nutrição clínica, né? Mas não é uma especialização específica para paciente acamado, uma especialização específica para home care. Ele precisa ter um conhecimento clínico pouco maior para entender os processos. Sim. Mas não existe uma que eu conheça, uma especialização para usuário acamado. Agora eu vou passar um pouquinho né, saímos dessa fase do hospital, aí eu vou entrar no nosso dia a dia hoje. Bom, o João, quando ele veio para casa, né, você pegou o João muito emagrecido, né? Então, assim, o João estava magrinho, não tinha massa muscular, e assim, a gente estava tentando fazer todos os trabalhos, ainda tinha sacra, fechando, coisa e tal. E você entrou com uma proposta de nutrição diferente, né? Pegou aquela nutrição que a gente tinha, que era uma nutrição hipercalórica e com uma quantidade menor de proteína, né? E você entrou com uma mais, né, proteica, né? Assim que você chama. É isso aí, é mais hiperproteica. Porque, na teoria, o João responderia com aquele produto pelo cálculo de proteína, porque a gente normalmente faz com 1,6, 1,7 de proteína por quilo de peso. Né? O total de proteínas vai dar o 0,6, normalmente 1,5, 1,6 já dá bastante no paciente que tem escara sacra profunda, ou outra escara. Mas nesse caso, o João já precisou chegar a 2,0 para a gente conseguir chegar numa restauração de tecido que fosse bom para todo mundo, né? Tanto para a fisioterapia, quanto para a enfermagem, quanto para o nutricionista. Então, assim, isso que eu falo, nem sempre aquilo que é teoria. Às vezes as pessoas acham que a gente está usando proteína demais. Não, bioquímica de João sempre perfeita do ponto de vista de sobrecarga renal, né? Ureia, creatinina, tudo normal. Então a gente olhava isso e mandava brasa na proteína, e aumentando, até que a gente viu que o bom para o João era 2,0 para ele ter resultado efetivo. Então, às vezes, o que a gente fala muito, né, que a gente sempre reafirma, é que nem sempre todo paciente vai ter a mesma resposta com o que a teoria sugere. A gente precisa ir com cuidado, lógico, e fazendo os ajustes, entendeu? Claro que a gente tem que ter critério para aumentar essa proteína, a gente não faz da cabeça, né, Luciana? Com certeza. A gente conversa, a gente vê os exames, a gente acompanha o resultado para poder a gente fazer esses aumentos. Então, além da proteína, coisa importante, né, que a gente falou, são os carboidratos de forma complexa, né, que não é o açúcar simples, então o açúcar simples não é muito legal, mas a gente precisa fazer através da maltose, da destrose, que são os suplementos, que são os açúcares que tem na dieta que o João fez para a recuperação. Então, açúcar simples de imediato, em quantidade até pequena, não faz muito, mas o volume básico da dieta era um açúcar mais complexo, que no caso do João foi destrose e maltose. No caso das vitaminas, a gente precisa ter muito cuidado com a vitamina C,
né, com as vitaminas chamadas lipossolúveis, tanto vitamina A, quanto D, como E, como K, né, e a gente precisa estar suplementando tudo isso, né, tá vendo se está em quantidades adequadas, e normalmente as dietas que vêm para cicatrização, né, que são as que a gente usou e usa, né, e usou um bom tempo para o João, elas vêm acopladas dessas vitaminas em quantidades adequadas, né? Quanto aos minerais, se tem ferro em quantidade suficiente, não pode ter demais também, senão prejudica, né? Então tem que ter ferro suficiente, zinco e selênio principalmente, que são as nossas principais preocupações no processo de cicatrização de ferida como escara, né? Assim, eu lembro quando você chegou, um problema que eu tinha muito grande com o João era a parte de evacuar, lembra? Ah, na verdade, quando você chegou, tínhamos todos os tipos de problema, mas essa barreira foi uma barreira ali tensa, né? Você chegou, eu lembro que eu tentava fazer papinha de ameixa e você chegou e conseguiu resolver essa questão, né? A gente conseguiu passar, que na verdade na ocasião ele não tinha ainda essas questões de regulador, né? Tipo, eu não sei se pode citar nome, mas tipo um Sinfor, por exemplo, né? São os É probióticos, isso aí, esse é o nome certo. os E a gente. probióticos. Na verdade, o João usou um simbiótico, que é a junção de um probiótico, que é um lactobacilo, com uma fibra solúvel. A junção do probiótico com o pré-biótico a gente chama de simbiótico. Então a gente fez as duas coisas, usou tanto o probiótico, que é o lactobacilo, né, que é o bichinho lá, que fica no intestino, quanto a fibra que ajuda a moldar e hidratar as fezes. A fibra solúvel, principalmente, que é que foi usada em João. Então, por isso essa foi uma solução que deu certo, e aí até ir no banheiro ele É, começou a ir nos horários certos, né? exatamente. O João é um paciente que ele vai diariamente ao banheiro, né? E faz as necessidades dele no banheiro. E assim, ele tem horário e ele desestabiliza quando passa desse horário. Ele fica. Ele reclama muito se tiver que realizar na cama, às vezes, né, por algum tipo de atraso, ele reclama, luta ali com a gente, faz bico e ele não quer realizar na cama. Deixa eu ler uma outra que entrou aqui. Meu filho é neuropata, ele comia pela boca, depois do Covid ele usa GTT e PQT. Agora ele usa uma dieta industrial, Cubitan. Ah, o João também usou Cubitan. E foi muito, muito boa para ele também, né, Ricardo? Foi a É uma excelente, primeira. é uma excelente dieta. Foi a O primeira. Cubitan é a dieta no frasquinho, né, que é um suplemento, né, que vem no frasquinho de 200 ml, e tem o Cubisson, que é a dieta integral, que é de 1 litro. Então, todas as duas são usadas no tratamento de escara sacra. Então, tá bem indicadíssimo. Uma dieta que tem todas as vitaminas e minerais que precisam em quantidade suficiente para ajudar na cicatrização. Então, tá bem encaminhada essa nutrição aí. Então, tem outra aqui, ó. Qual o aporte hídrico diário ideal para o paciente acamado? Então, a gente calcula entre 25 e 30 ml de água para vezes o peso. Então, se a pessoa pesa 50 quilos, se a gente bota 50 vezes 30, vai dar 1,5 litro, né? Esse 1,5 litro a gente considera também não só água, mas considera qualquer outro líquido. Nos casos de dieta integral, ele deve ser calculado também, deve ser usado. Então a gente usa uma mescla para chegar no volume ideal. Aí, exatamente, o monitoramento é que vai dar a gente condição de aumentar. Quem tem paciente que a gente chega a 40 ml por quilo, e tem paciente que a gente tem que reduzir, que chega a 25, 22, 25. O monitoramento desses usuários, desses pacientes, é que é importante. Entendeu? Então, todo dia verificando como é que está o xixi, se está muito, se está pouco, como estão as fezes. Isso faz com que a gente recalcule para mais ou para menos, dependendo da especificidade de cada usuário, de cada paciente. O João, por exemplo, ele usa 2 litros, um pouco mais, 2.200. Aí,
Pessoa botou João, meu filho João. a gente chegou, acho que é 41 por É, né? ml. O cálculo eu não sei, eu sei a quantidade de água. Bom, Mas então vou ver aqui, porque eu recebi algumas perguntas durante a semana, uhum, aí eu fui anotando. Eu até respondi para algumas pessoas. Muitas das coisas, assim, quando inicia a conversa, já vai saindo ali. Por isso que de vez em quando eu uhum, dou uma lida para ver a questão aqui. Aí me perguntaram aqui a respeito de fecalona. Eu recebi algumas perguntas a respeito do fecalona, né? Que é uma massa, né? o fecaloma Por que que a, paciente idoso tem tanto fecalona? então, é, tem muito a ver com motilidade intestinal. O que é o fecaloma? É a formação das Fecalona. fezes, né? Fecaloma é a formação das fezes em quantidade grande, sólida, na porção terminal do intestino grosso. Então, normalmente acontece, tem mais de um motivo, mas normalmente acontece, primeiro, por hipoidratação, às vezes a quantidade de água está menor do que o recomendado. Acontece por hipomotilidade do intestino, que às vezes a pessoa muito acamada, o intestino funciona mais devagar, então ele vai formando. Acontece por dietas pobres em fibra, é, e principalmente por uso de alguns antibióticos também. Uns soltam demais e outros prendem demais. É. Então tem que olhar cada caso, mas a maior parte deles está relacionada à quantidade de água, que não está suficiente. Aí as fezes vão moldando ali, e a fase final, que o intestino ele vai empurrando involuntariamente. Chega no final, ele faz o acúmulo e aí passa a ser voluntário a saída das fezes. Quando a pessoa está acamada, ela fica muito contraindo aquele instinto. Então ela vai segurando, vai segurando, vai segurando, vai formando o chamado fecaloma, entendeu? É. Que tem a ver com o intestino funcionando inadequadamente. Eu lembro quando o João Vitor veio para casa, né? Eu ficava assim, me sentindo mal de, poxa, tô fazendo comida e o meu filho vai comer, vai tomar essa dieta de caixinha. Ficava, pô, parecia uma coisa preguiçosa da minha parte, né? Aí eu peguei, fui ler, falei, não, por quê, né? Eu vou ler, eu vou entender. E ali eu descobri que as coisas que o João Vitor precisavam estavam naquela caixinha, de uma forma correta, né? Porque assim, eu ia realizar, fazer o almoço dele. Aí eu ia ter que bater para poder passar numa GTT. Senão ia entupir tudo. Aí não pode bater demais, porque senão você acaba com as fibras. Aí o paciente não consegue evacuar. É uma luta. Foi assim, uma barreira grande passar por esse processo, né? Assim, sempre fiz, mas eu ficava me sentindo preguiçosa. Poxa, queria tanto ter o prazer de realizar o alimento do meu filho, né? Mas aí depois eu parei, conversei com você, eu fui ler, eu falei, não, é o melhor para ele. E hoje eu acho que, assim, sem dúvida, né? Claro que um dia, João comendo via oral, com certeza vou ter todo o prazer do mundo. Mas hoje eu entendo que a dieta, né? Essas dietas, tem todos os benefícios que ele precisa, né? Tem tudo ali, tem a quantidade de açúcar na forma correta. Então, assim, hoje eu vejo que o João é um paciente que ele tem um corpo legal, os fisioterapeutas conseguem trabalhar bem o João tem massa muscular, o João Vitor tem pouquíssima gordura no corpo, né? Das pessoas, quando olham o João, ficam surpresas, porque assim, ele veio muito emagrecido para casa. Né? A gente contava ali as costelinhas, os ossinhos, eu ficava, ai meu Deus, será que um dia a gente vai conseguir recuperar? Foi, a gente conseguiu recuperar. O João hoje é um paciente forte, tem massa muscular, realiza as atividades, tá ali naquela disposição junto com a galera, realizando e com muita força de vontade, entendeu? Mas é muito bom, né? Aí me perguntaram aqui também, Ricardo, quais são os cuidados nutricionais para um paciente em home care? Mas assim, eu acho que, eu não sei, eu vou deixar você responder, mas eu acho que o paciente, em primeiro lugar, ele precisa do nutricionista, né? É É, os, o. cuida- os cuidados nutricionais estão relacionados ao atendimento da necessidade nutricional daquele paciente acamado.
Normalmente são pacientes que têm uma tendência a fazer uma hipotrofia muscular, são pacientes que têm tendência a fazer escara, são pacientes que têm facilidade de desenvolver pneumonia. Então, o cuidado nutricional é de ofertar combustível ideal para o aparelho, para o sistema funcionar da forma mais perto do normal possível. Né? É igual a gente está colocando um combustível de carro num avião. Né? A necessidade do avião é outra, a necessidade do carro é uma. Né? A necessidade de você colocar um carro que funciona a óleo diesel é diferente do carro que funciona a álcool e gasolina. Né? A gente precisa entender como é o sistema, né, daquele paciente para a gente ofertar a melhor forma possível para a necessidade, que é sempre muito individual no home care. Né? A gente tem as doenças mais prevalentes, principalmente no mundo infantil, que está relacionado às neuropatias, mas a gente tem muitas outras coisas que acometem as pessoas que ficam no tratamento home care. Mas o cuidado principal é você ter um monitoramento constante. Né? E nem sempre, né? Às vezes a gente quer acertar da primeira vez que vai lá para resolver tudo, mas nem sempre a gente consegue. Né? A gente precisa conhecer mais da dinâmica do usuário, viver mais o que ele precisa naquele momento, como que ele reage a determinados estímulos de caloria e de proteína, para poder a gente tomar a decisão, chegar no aporte considerado pleno, considerado ideal, que atenda às necessidades nutricionais daquele paciente. Não é uma coisa muito simples, mas é uma coisa muito prazerosa quando você conhece o resultado. E o tempo que a gente vai levando fazendo esse procedimento vai dando a gente um pouco mais de experiência e a gente tende a errar menos, né? Porque a gente usa a base, que é a base científica, mas a gente precisa às vezes evoluir, andar mais um pouquinho, colocar mais um pouquinho, às vezes a gente precisa reduzir um pouquinho para a gente chegar naquela, porque as pessoas são diferentes e as necessidades são diferentes para cada usuário. Existem algumas coisas que você não pode fazer de jeito nenhum, né? Por exemplo, colocar açúcar simples para esse doente, não pode fazer de jeito nenhum, né? Colocar gordura uma dieta para esses doentes, né? Não posso colocar nunca. Mas a quantidade que você vai fazer de proteína de boa qualidade ou de ácido graxo, que são as gorduras essenciais em quantidade adequada, isso a gente vai adequando com a vivência e a experiência daquele usuário. E cada usuário reage de uma forma na maioria das vezes, né? O João, ele teve uma segunda internação depois de 2 anos em casa. Você lembra, né? Eu te ligava desesperada no hospital, fora de Macaé. E quando eu cheguei lá, eu vi a dieta que era ofertada e tudo, e colocaram o João em bomba infusora, que é natural, porque ele é paciente de CTI. E eu fui conversar, né? Eu pedi para conversar com a nutricionista, com a nutróloga, para poder falar com elas, né? A forma que a gente fazia em casa, o que a gente dava, e que funcionava muito bem para o organismo dele, porque o João é um paciente que tem refluxo, né? E como assim, o hospital não conhece o paciente tá, né, ali o tempo todo, né, com um familiar. Então eu tentei essa conversa e encontrei, claro, uma resistência muito grande. E eu fiquei muito preocupada, porque assim, a sacra do João, e você acompanhou, porque eu te ligava, né? Ela evoluiu muito bem depois que a gente iniciou um processo melhor com a proteína. Então, quando eu cheguei no hospital, que eu tinha que fazer a hipercalórica, eu falei, não vai dar certo. Aí fiquei preocupada, aí chamava e conversava. Não, falei assim, olha, a sacra vai abrir. Porque assim, ela está fechada, mas é um local sensível, a gente ainda usa um aporte maior na proteína. Aí, não, mas é assim que é feito aqui, é esse que é feito para todo paciente, coisa e tal. 6 dias, né? Já tem o fator hospital, que já é uma coisa complicada para o paciente, né? Aí, 6 dias, a sacra começou a abrir. Aí eu chamei de novo a nutricionista e a nutróloga do hospital e conversei com elas. Eu falei, olha, eu falei que isso ia acontecer, eu conheço o meu filho, eu sei que não é conduta de vocês, mas não vai dar certo. Não tá dando certo.
né? Ele veio para cá, um paciente com uma lesão fechada. Aí consegui conversar, aí consegui mudar a dieta, né? Até que ali, depois do sexto dia, eles, não, então tudo bem, vamos entrar, vamos fazer um aporte maior da proteína, coisa e tal. Mas assim, é uma barreira, né? Eu acho que hoje, né, eu fico vendo, assim, os hospitais não estão muito acostumados a receberem pacientes de home care, né? Estão acostumados a receber paciente. Mas aí o paciente vem para casa, ele fica comigo 2, 3 anos, 4, 10 anos. Então, assim, a gente já passa a ter um conhecimento do nosso paciente. Então, a gente quer dividir ali a informação, porque a gente já está, né? Isso não vai dar certo. Isso vai dar certo. Um outro, né, também fator que no hospital no Rio eu percebi, assim, a quantidade de água também que é mínima, né? E assim, o João sente isso na pele. A pele dele muda. Ele é um paciente super hidratado, né? Assim, normalmente em casa. Mas o consumo dele de água, de líquidos, em forma geral, é um consumo muito bom, assim, né? Não acho que é grande, eu acho que não é excessivo, mas é um consumo bom, né? Assim, a gente já fez o balanço hídrico em casa e tudo, para poder ver a quantidade certinho. E a gente vê que está na quantidade boa. É uma outra questão que a gente hoje realiza com o João é uma vez por semana fazer um resíduo gástrico, entendeu? Para poder ver como é que tá. Assim, também não temos problema, graças a Deus. Mas assim, a gente hoje faz assim uma vez por semana um resíduo gástrico para poder ver se está tudo ok, né? Aí é isso. Deixa eu ver aqui outra pergunta aqui no. Ah, perguntaram. Até quantos dias, né, um familiar pode esperar o paciente evacuar de uma forma natural? Um paciente que não usa qualquer tipo de medicação, é um paciente acamado e não usa nada para estimular. Até quantos dias esse paciente pode ficar e o familiar pode considerar uma coisa normal? A partir do terceiro dia, a gente já tem que começar a modificar a dieta para ver se já funciona, né? Não funcionou até o quinto dia, aí tem que tomar ação mais energética. Mas no terceiro dia, sem funcionar, a gente já, né, principalmente se o paciente vem recebendo dieta em quantidade, aquele paciente que não recebe nada, fica recebendo volume mínimo, né, ele vai ter uma dificuldade maior de formar bolo fecal. Mas aquele que vem recebendo em quantidade adequada, né, terceiro dia já é bastante importante que tome alguma atitude de modificação, entendeu? Isso É. também varia, a gente tem um paciente, que não é o caso do João, mas a gente tem um paciente que vai a cada 4 dias, mas no quarto dia ele vai de forma normal, com volume suficiente, né? E não distende abdômen, não fica com o abdômen tipo tambor, né? Não se sente desconfortável, aí é a adequação dele. Mas de forma geral, a partir do terceiro dia, ficou um dia, 2 dias, no terceiro de manhã não aconteceu, aí já tem que tomar a providência de usar uma dieta ou um elemento que deixe a dieta mais laxativa. Normalmente, a gente faz com aumento do volume de água e a fibra solúvel. Não resolveu, a gente entra com probiótico junto com a fibra solúvel. Normalmente é isso que a gente faz para melhorar. O João, ele tem que ir diariamente, né? Não funciona para ele. Assim, ele realmente descompensa de uma forma. No início, inclusive, né? Ele às vezes não fazia durante o dia. Era uma coisa natural, ele não fazia, né? Então ficava 2, 3, chegou a ficar 4 dias sem conseguir. E assim, ele desestabilizava que tinha dias que eu achava que ele estava tendo uma convulsão. De tanto que ele ficava nervoso e que ele tremia, eu ficava, cara, até conseguir passar dessa fase e entender que o que ele estava tendo era um desconforto abdominal, ele estava com dor, que causa dor, né? Então, até entender, né, e conseguir chegar em tudo que a gente usa hoje para que ele relaxe, consiga ir ao banheiro naturalmente, foi uma luta, mas assim, hoje eu uso, né, até me perguntaram se ele usa, assim, tem os estímulos para o banheiro, tem, né, a gente usa tudo direitinho diariamente, ele tem todos os estímulos para poder ir ao banheiro, e
a minha vida ficou muito mais tranquila em relação a isso, né? Porque ele não desestabiliza, ele não tem dor, então ele não desestabiliza. Então, às vezes, o paciente que não se comunica via oral, né? Fica 2, 3 dias, mas fica. Não, mas ele não faz 2, 3 dias, mas fica bem. Será que tá bem? Né? Você monitorou seu paciente, viu como é que tá ali o batimento? Porque não, de alguma forma, se ele estiver sentindo uma dor, o organismo dele vai sinalizar, né? Pelo menos aqui em casa funciona. O organismo do João Vitor sinaliza bastante, né? Ele sinaliza bastante, inclusive. Bom, as perguntas que eu tinha já foram respondidas, muitas perguntas a gente foi, né, já desenvolvendo no meio da nossa conversa. Então, eu acho que a gente pode encerrar. O que você acha? Tem mais alguma coisa para passar? Eu queria dizer que assim que o atendimento de home care é um atendimento muito importante para a qualidade da vida. A equipe, né, que trabalha no home care, ela conhece aquele paciente como ninguém mais. Então a gente precisa entender que quando o home care chega no hospital dizendo que aquele paciente fica melhor daquela específica daquele doente, ele sabe o que está falando. Então a gente precisa ouvir e estar atento a isso. Dizer que parabenizar você, Luciano, porque você é uma pessoa guerreiríssima nesse sentido, está atenta a todas as questões do João. Então, assim, você não está atenta só à nutrição, você está atenta à fisioterapia, você está atenta à fono, você está atenta à TO, você está atenta à enfermagem, você está atenta à equipe médica. Então, assim, é uma pessoa que daqui uns dias tem muito mais doutorado em home care do que qualquer um de nós. Mas que a gente aprende muito, né, com o home care e que a gente aprende muito com os familiares. Estar atento às questões e às ansiedades do home care pode ser um grande sinal de que você está no caminho certo para atender aquele usuário. E desejar, assim, tudo de melhor aí para vocês e para o João. Obrigada. E para toda a equipe aí, que é uma equipe extraordinária. Beijo em todos, viu? Todos são espetaculares, né, Luciano? Escolhido a dedo, né? Tá. É verdade. Tá todo mundo com saudade. Você tem que aparecer. A gente tem que marcar alguma coisa para poder se reencontrar. Então, gente, também vou me despedir por aqui, né? Na próxima, estão sinalizando aqui. Cadê o contato do Ricardinho? Ó, no final da live, eu vou salvar a live, vai ficar durante uma semana, né? Porque muitas pessoas me mandam mensagem. Eu não vou conseguir estar assistindo no horário, não tem problema. Eu tô deixando a live salva durante uma semana. Então, assim, as pessoas vão voltar ali, vão conseguir ter acesso às informações que foram passadas, porque eu sei que nem todo mundo consegue. E ali eu vou botar o seu telefone. Posso, amigo? Deve, inclusive deve. Então, eu vou agradecer ao Ricardo, assim, imensamente, né, por ter trabalhado até agora e ter ficado mais um pouco aqui com a gente para poder bater esse papo e, né, falar que foi só gratidão desde o início, né? Eu sei que às vezes eu fico um pouco nervosa para poder resolver as questões, mas assim, eu acho que é isso, né? Sou mãe, família, convivo, tô ali o dia inteiro. E é isso. Eu tô muito grata, tá? E se eu receber mais algumas perguntas, eu vou mandar para você, entendeu? Aí depois eu vou e respondo por aqui, vou deixar o seu contato. E só vou sinalizar aqui para o pessoal que está na live que já temos a nossa próxima live na semana que vem. Vai ser com a coordenadora de odontologia de Macaé, a doutora Carla Bittencourt, né, que tem um trabalho também muito legal na cidade em relação ao home care odontológico. E então, semana que vem também vai ser uma live muito legal, tão boa quanto essa, tenho certeza. E tão boa quanto foi a primeira também, que foi muito boa. Tá? Ó, um beijo, meu amigo. Muito obrigada, tá bom? Fica com Deus. Beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.